bem, turmas da EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 64 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento os estudos literários e, detalhando este objeto, nós temos os tópicos de literatura indígena, ok? Então vamos começar mais este encontro. Muito bem, turmas. Ao longo do nosso percurso, estudando a literatura e, em especial, quando estamos abordando aí a questão das manifestações contemporâneas da literatura, nós temos, então, tratado de uma abordagem que focalizou o Brasil, Portugal e também a África, né, ali com os países de língua portuguesa e produções que são feitas a partir da contemporaneidade, sendo que nós sempre estabelecemos ali um contexto, um acontecimento a partir do qual tivemos esse corte temporal para falar de literatura e atualidade, contemporaneidade, ok? Mas nós também não podemos deixar de abordar o aspecto das manifestações indígenas, né? Porque nós sabemos que o nosso país vai ser composto também pelas etnias indígenas, né? O Brasil tem essa composição e eles figuraram ao longo do tempo como personagens da nossa literatura, na maioria dos casos, sendo que falavam sobre eles, tratavam deles, porém, nos tempos atuais, eles têm a voz, eles também se manifestam em literatura. E é sobre essas características, essas mudanças, como era antes, como é agora, que nós vamos, então, buscar traçar essa abordagem nessa aula, ok? Então, para que nós possamos compreender esse processo, vamos entender, assim, essas coisas que nós já devemos ter em mente sobre a literatura, olhem só. Coisas que nós sabemos já aqui na EJA, segunda fase, depois de todo o percurso literário que já traçamos, devemos saber que a literatura, vamos lá adiante, ela é um uso estético da linguagem escrita. Sim, estético no sentido de um estilo, no sentido de buscar a apreciação, a criação linguística, a arte feita com a palavra, certo? Então, existe esse aspecto da literatura que busca essa questão estética de criação e inovação linguística de arte feita por meio da palavra. Mas, indo além, a literatura também vai significar um conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, né? Pertencentes a um país, ou a uma época específica, ou ainda a um gênero específico. Então, quando falamos de literatura, também observamos esse viés aí deste conjunto de obras literárias que tem esse valor reconhecido a partir dos estudiosos em literatura que definem que obras vão compor esse conjunto, ok? E não podemos deixar de citar que também a literatura vai ser uma expressão que espelha o contexto político, social e, por que não dizer também, histórico de um povo. Então, por meio da literatura, nós conseguimos ler aspectos relacionados ali ao contexto político, social e histórico de um país, de uma cidade, de um povo. Então, o texto literário nos propicia todas essas questões que nós pontuamos até aqui. A apreciação estética, o espelho histórico, social, político de um povo e também um conjunto de obras que são reconhecidas em termos de valor estético e que representam este povo como aspecto de literatura, ok? Dito tudo isso e compreendendo esse processo, nós podemos então traçar um paralelo para compreender como que a figura do indígena ao longo dos anos aí do tempo, desde que o Brasil foi colônia de Portugal até alcançar a sua independência e nos tempos contemporâneos, como a figura passou de personagem, né, e como a abordagem de personagem
foi se modificando ao longo dos anos, tá? Até chegarmos à nossa contemporaneidade, em que o próprio indígena tem a voz para trazer à tona as suas narrativas e contar a história a partir do seu próprio ponto de vista, ok? Então, para isso, vamos para o nosso contexto, né? Já que é sempre um espelho histórico, social e político, então vamos aí iniciar justamente desse processo da chegada ou invasão dos portugueses ao território brasileiro, não é? Esse evento marca historicamente o início dos conflitos e mudanças contextuais que levaram à emergência do território brasileiro, ou seja, ao surgimento do território brasileiro, né? Então, a partir deste momento em que os portugueses chegam ao nosso território e iniciam o processo de colonização, de tomada de posse das terras que hoje conhecemos como Brasil e todo o processo de exploração envolvido nisso, né? Então, a partir disso, o território que hoje nós conhecemos como Brasil começa o seu processo de formação, tá? A partir desse momento, passamos então a observar a influência da língua portuguesa e da literatura produzida nesse idioma aqui em terras brasileiras. Tivemos ali um momento de literatura de informação e tudo mais, e esse processo foi evoluindo até tempos atuais, né? E, seguindo adiante, nesse material é possível encontrar diferentes visões do europeu sobre os indígenas que aqui habitavam, correto? Então, essas visões do europeu sobre os indígenas é que vão marcar, na verdade, a literatura nos primeiros momentos. Então, é um indígena como um personagem da nossa literatura, né? É o europeu falando sobre o indígena, correto? E para que nós entendamos um pouco mais sobre esse processo, dessa chegada, dessa invasão dos portugueses ao Brasil, nós convidamos, então, o nosso colega professor de História para contextualizar melhor essa questão para nós. Olá, eu sou o professor Temerson Montanha do componente de História e nós vamos conversar um pouco sobre o processo de colonização do Brasil. Acredito que vocês já saibam que o Brasil foi colonizado por quem? Pelos portugueses, a partir do ano de 1500 até 1822 foi quando perdurou, né, o período de tempo que perdurou o período colonial do Brasil, ok? Então, nesses anos de 1500, Portugal passava por uma crise econômica porque perdeu o monopólio das rotas comerciais com o Oriente, né, de onde ele trazia as especiarias e comerciava na Europa, tendo lucros exorbitantes. Então, outras nações se lançaram nas corridas ali comerciais ultramarinas nesse momento, fazendo com que novas rotas comerciais fossem descobertas, então. Isso vai causar uma crise financeira em Portugal, fazendo com que ele se lance ali para buscar novas rotas e novas terras que pudesse colonizar e explorar. E adivinha, uma dessas terras que serão então ali tomadas por Portugal serão justamente as terras que hoje chamamos de Brasil. Então, 1500 é tratado ali em algumas literaturas ainda como descobrimento, mas a gente sabe que, de fato, não foi descobrimento nenhum, até por conta de que muitas nações indígenas já habitavam as terras. Então, os portugueses chegam aqui, né, nessas terras, em torno de 1500 e a partir de 1530, de fato, começa um processo de ocupação, né, início da colonização, de fato, com o processo de implantação da agricultura da cana-de-açúcar. E como eu citei para vocês, esse processo de colonização se estende ali então de 1500 até 1822, quando vai haver a proclamação da República no Brasil, e o Brasil vai passar por diversos ciclos econômicos dentro desse momento de sistema colonial. Passando aí ainda de 1500 até 1530 pela questão do pau-brasil, depois a implantação da economia da cana-de-açúcar, né, com a formação da sociedade açucareira, depois passando para a sociedade mineradora, chegando até no momento ali do primeiro e segundo reinado, como teremos a expansão da economia cafeeira no Brasil. Ok? Então, nesse momento, Portugal exercia grande pressão política e econômica, explorando ao máximo o que podia de sua colônia chamada Brasil. Muito obrigado pela atenção, a gente se encontra numa próxima. E nesse processo de exploração, enquanto o Brasil era colônia de Portugal, nós vamos então observar que houve sim um processo literário que
foi desenvolvido aqui no Brasil. E para que vocês possam relembrar, refrescar um pouco a memória de vocês, vamos observar, então, aí a nossa linha do tempo da nossa literatura, as escolas literárias. Vamos, então, avançar nessa linha do tempo? Olhem só, né? Então, para que nós possamos lembrar, a partir do momento dessa chegada dessa invasão, nós vamos ter ali o quinhentismo, que é esse primeiro período literário, ali datado de 1527 mais ou menos, mas já há quem finque aí, quem crave, na verdade, 1500, quando houve a escrita da carta de achamento, vamos colocar assim entre aspas, né? Das terras, dessas novas terras ao rei de Portugal, né? Então, o quinhentismo é esse primeiro momento em que há literatura de informação e também depois uma literatura de catequese com o objetivo de converter os indígenas à fé católica. Passamos depois, então, ao barroco, que já é uma criação literária que vai ali mostrar o homem dividido entre o bem e o mal, o céu, o inferno, a luz e a sombra e assim por diante. Temos o arcadismo, que é um homem que vai buscar o campo, vai buscar fugir da cidade, encontrar a paz no campo. Chegamos ao romantismo, que tem aí como traço bastante importante a exaltação da terra, correto? E aí chegamos ao realismo, naturalismo, parnasianismo e todas as questões relacionadas a uma narrativa que vai buscar o real. Temos também o simbolismo e, por fim, o modernismo, que foi amplamente explorado por nós neste módulo, certo? A partir justamente de 1922. Então, vejam, pessoal, durante todo esse percurso, nós vamos observar que, sim, os indígenas fizeram parte dessa literatura, porém, sempre pessoas não indígenas falando sobre eles, colocando-os como personagens, né? Então, portugueses, depois brasileiros, falando sobre os indígenas, colocando-os como figura nacional, representante nacional, mas sempre de um ponto de vista externo, correto? E é justamente alguns desses pontos que nós vamos retomar agora. Como é que o indígena foi sendo abordado por pessoas não indígenas em suas histórias narrativas, em seus romances, ao longo dessa linha do tempo literária, né? Então, vamos avançar na cartela. Olhem só. Então, lá no quinhentismo, né? Essa primeira manifestação, né, que vai datar a partir de 1500 com a Carta de Achamento e posteriormente também com literatura de informação, muitos textos desse período queriam justamente mapear o Brasil, identificar o Brasil, o que tinha aqui nessa terra e informar a coroa portuguesa, ok? Então, olhem só, nesse período o indígena foi abordado como esse ser selvagem, inocente, sem cultura. Lembrando, era a visão do português que estava invadindo essa terra e era assim que ele enxergava o indígena, né? A visão do europeu sobre o indígena que foi aqui encontrado por eles, né? Então, olhem só, um trecho da carta, né, de achamento do Brasil. Olha só como eles retratam, né, os indígenas nessa carta. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos. Percebam bem, né? Como se fosse tão inocente e tão sem cultura que seria fácil convertê-los ao cristianismo se falassem a mesma língua. Visto que não têm nem entendem crença alguma. Olhem só, como eles acreditaram que os indígenas não tinham crença alguma. Na verdade, vamos colocar aí, inocentes eram eles, né, de achar e de não compreender a forma de crer dos indígenas como algo que era de fato uma crença, né? Segundo as aparências, e tudo isso eles estão falando a partir de aparências. Há outro momento da carta em que eles abordam a questão de estarem nus e de não sentirem vergonha, né? E falam sobre os rostos, os narizes, né? Então, de fato, eles vão tratar ao longo, né, desse período aí do quinhentismo
justamente por ser um período em que se produzia documentos para documentar literalmente o que havia nessa terra e também textos de conversão para a fé católica, né? Então, era o ser selvagem, né? Que estava ali vivendo no meio da floresta, inocentes, sem cultura, que andavam nus, que não tinham vergonha e assim por diante. Então, notem aí a visão do português sobre o indígena a partir deste momento do quientismo. Avançando um pouco mais, então nós vamos avançar no arcadismo. E como eu falei para vocês, o arcadismo ele trazia muito de um valor que nós chamamos de fugere urbem, né? É um termo latino para dizer a fuga da cidade, buscar o campo, onde o ser humano viveria e encontraria de fato a paz plena, a sua plenitude. E um outro aspecto importante do arcadismo era a questão, o conceito de o bom selvagem, isso mesmo. Essa é uma concepção filosófica de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, né? A partir do qual, né, o ser humano nasce bom, né? É o processo social que vai corrompê-lo. Então, justamente, a figura do bom selvagem é justamente essa figura que vai demonstrar um homem com virtudes, um homem que não foi corrompido pela sociedade, um homem que, por viver próximo da natureza, perto dela, ele mantém seus valores, ele é efetivamente bom, né? E aí, essa concepção, que é uma concepção europeia, deste filósofo, ganhou corpo na literatura do arcadismo brasileiro, justamente na figura do indígena. Mas, de novo, é uma figura do indígena retratada a partir de uma concepção europeia por não indígenas, correto? E a gente tem aqui um trecho de um texto desse período chamado O Uruguai, de Basílio da Gama, que é um poema épico, né? Que vai trazer por aí o exemplo. Tinha Cacambo, real esposa, a senhorio Lindóia, de costumes suavíssimos e honestos, em verdes anos, como ditosos laços, amor os tinha unido. Nesse poema épico, né, nós vamos ter aí que os jesuítas são colocados como vilões, tá? E temos aí a figura do indígena, de certa forma, buscando o processo de libertar-se dessas concepções, mas, de novo, sempre naquela situação da visão europeia sobre o indígena, o bom selvagem, a partir dessa concepção filosófica de Jean-Jacques Rousseau. Avançando um pouco mais, aí a gente olha para o romantismo, e como eu comentei anteriormente com vocês, existiu muito aí a questão de exaltar a terra, exaltar o Brasil. Foi uma das correntes que existiu durante o romantismo. E nesse processo de exaltação da terra, o indígena foi colocado como o nosso herói nacional. Mas esse herói nacional era a partir, de novo, de uma concepção europeia. Então, ele era idealizado com traços dessa cultura europeia. Então, características físicas do indígena eram trazidas segundo um europeu. Então, era um indígena alto, com características físicas que não eram características próprias dos indígenas da época. Eram como se fosse um indígena europeizado. Da mesma forma, ele seria aquele herói cheio de virtudes, segundo as crenças dos europeus, né? Então, ali as virtudes, a coragem, a bondade, todas essas questões. Então, de novo, era o herói nacional segundo uma concepção europeia, ok? Então, olhem aqui um trecho do romance O Guarani, que é desse período, escrito por José de Alencar. Desde o primeiro dia que aqui entrou, salvando minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro,
é um cavalheiro português no corpo de um selvagem. Então, essa frase resume bem o que foi a visão do indígena nesse período do romantismo, desse herói nacional. Um cavalheiro português no corpo de um selvagem. Era dessa forma que os indígenas foram representados nesse período. E, por fim, nós chegamos ao modernismo, a fase mais recente, em que o indígena novamente vai ser o representante da identidade nacional, mas com uma busca, de fato, de aspectos culturais e identitários da nossa gente. Porém, novamente, é alguém não indígena falando sobre o indígena, né? E aí tivemos a figura de Macunaíma, porque sim, ele é filho de indígenas, então ele vai ser essa figura, né, bastante controversa. Ele nasce negro, filho de indígena, e ao longo da história ele vai banhar-se numa lagoa, ficar branco, porque a ideia é representar a miscigenação. Mas ainda assim não podemos nos esquecer desse traço aí, né, do indígena que está presente nele, tá? No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do meio da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Então, no romantismo ele era o herói nacional. E no modernismo buscou-se retratar o indígena como representante de uma identidade nacional. Porém, até o presente momento, era sempre alguém não indígena falando sobre indígenas, caracterizando indígenas. Esse processo vai começar a mudar, que é o nosso momento atual. Agora é o indígena que tem a voz, é o indígena que vai falar sobre si. Ou seja, os textos de manifestações dos indígenas escritos em língua portuguesa, porque sim, eles vão passar a se apropriar dessa cultura não indígena, estudar, apropriar-se do português, buscar as suas formações. E hoje nós encontramos essas manifestações que, em geral, têm trazido duas vertentes. Uma tradição oral transcrita, sim, porque antes desse processo de se apropriar do português, não devemos achar que os indígenas nunca tiveram tradição ou cultura, muito pelo contrário. Porém, as suas línguas sempre foram predominantemente orais, então não havia a cultura da escrita. Então, no momento em que eles passam a se apropriar do português e a aprender a sua escrita, essa tradição oral, essa cultura oral começa a ser transcrita, né, e ganhar uma forma escrita, correto? Há também algumas situações em que essa transcrição aconteceu feita por não indígenas, mas é importante frisar que sim, também os indígenas começaram esse processo de transcrever, de registrar na forma escrita, a sua tradição. Voltando ainda na cartela, por favor. E um traço muito importante, o porquê que eles observaram essa necessidade, justamente para o processo da preservação cultural, uma vez que a cultura não indígena é cada vez mais forte e avança sobre as nações indígenas, uma vez que o português é uma língua tão forte e hegemônica em relação às demais línguas indígenas, eles sentiram a necessidade de preservar as suas culturas na forma da escrita, ainda que fosse no português, né? Mas para que as próximas gerações tenham conhecimento, tenham contato, não percam esses aspectos culturais, ok? Então, notem aí essas necessidades e justamente esse momento atual nos traz essa nova perspectiva do indígena falando de si, da sua cultura, dos seus anseios, das suas tradições. Não é mais o não indígena que tem a voz, correto? E aí, justamente para que nós possamos conhecer um pouco desse processo, nós vamos então aí
conhecer alguns pequenos pontos, tá bom, gente? Alguns livros, alguns traços de livros, para que nós possamos ter um pouco de contato e, quem sabe, aguçar a nossa curiosidade, ok? Olhem só. Então, sobre o aspecto da preservação cultural, nós temos aí o livro A Terra dos Mil Povos, História Indígena Brasileira, contada por um índio. Olha só que interessante, já pelo título. É a história brasileira, a partir da visão dos indígenas, porque nós conhecemos a história contada pelos não indígenas, né? E nós temos aí sempre a perspectiva de que essa é a história do Brasil. Mas o ponto de vista de quem conta vai mudar a perspectiva da narração, né? E aqui ele propõe justamente isso. É um texto escrito por Cacauera Jacupé, né? E olha só este trecho que nós temos aí. Sonhei que os Tamai deram-me a incumbência de contar um pouco da minha história, da minha vida entre dois mundos, e de revelar alguns mistérios da tradição milenar ensinada pelos antigos, os que aqui habitavam desde sempre. Neste sonho, firmei o compromisso de traduzir da vermelha escrita pintura de meu corpo para o branco corpo desta pintura escrita. Ora, o que é a pintura escrita? Aqui é justamente o texto em português, vamos dizer assim. E o que é o branco corpo? É o papel, né? E aqui, da vermelha escrita pintura do meu corpo, né? Ele está falando justamente do seu corpo indígena, não é? Ali a pintura corporal, por isso que ele fala escrita pintura. E o objetivo dele com esse texto é justamente, né, revelar alguns mistérios da tradição milenar ensinada pelos antigos, os que aqui habitavam desde sempre. Então, é uma outra perspectiva de narrativa que nós vamos encontrar aqui neste texto. E certamente vale a pena conhecer, buscar a leitura deste texto, correto? Um outro exemplo. Aqui nós vamos observar trechos aí, aspectos da chegada do homem branco, né? Justamente desse processo de encontro do português com os indígenas que aqui estavam, correto? E olhem só, esse é um texto de Daniel Munduruku e tem aí como título O Caraíba, uma história do pré-Brasil. Então é justamente a história pré-Brasil, ou seja, antes de ser Brasil. Sabe aquilo que eu falei para vocês de que a partir da chegada dos portugueses, daquela invasão, é que se iniciam os processos que vão culminar na formação daquilo que hoje nós conhecemos como Brasil. Então, quando ele fala sobre pré-Brasil, é justamente sobre o que era antes. E como é que existia, como é que era o ambiente antes disto aqui virar Brasil, correto? Então ele também vai trazer aí aspectos culturais, aspectos daquilo que ele ouviu de tradição oral para o seu texto escrito. Olhem aí. Não sobrarão vestígios de nossa passagem sobre esta terra onde nossos pais viveram. Os monstros virão e destruirão nossa memória e nossos caminhos. Tudo será revirado. As águas, a terra, os animais, as plantas, os lugares sagrados. Então, notem que é justamente como se fosse uma visão, né? Uma previsão daquilo que os povos indígenas observaram, né? Justamente dessa chegada desse homem branco, que aqui são os monstros que reviraram tudo, apagaram tudo, né? Os rastros das passagens dos indígenas sobre esta terra. Há outros tantos textos escritos por indígenas
em língua portuguesa e que vão trazer a perspectiva deles sobre os aspectos históricos, que vão trazer aspectos culturais muito importantes também. Há um livro chamado Antes o Mundo Não Existia, que é justamente a transcrição ali, a recriação da criação do mundo a partir dos Descenda do Alto Rio Negro, a narrativa deles de criação do mundo. Então, são livros muito riquíssimos que nos permitem olhar a questão brasileira, a questão dos indígenas a partir do olhar deles e não só do nosso olhar de não indígena. São perspectivas bastante interessantes. E assim, nós vamos encerrando essa aula que aponta as concepções contemporâneas a partir das manifestações indígenas.